Olá, eu sou o professor Wallace e eu vou falar um pouquinho sobre estratégia de cálculo mental. A gente vai dividir em 4 partes, tá? Cada aula vai ser uma operação. Então hoje vamos começar com a adição, a próxima aula será a subtração, multiplicação e depois, para finalizar a nossa saga de aulas, nós vamos finalizar com a divisão. Para você entender essa estratégia mental, é interessante você compreender a decomposição decimal de um número. Ou seja, todo número ele é composto por ordens e classes, tá? Então a gente sempre lê um número da esquerda para a direita e a gente, quando vai decompor, a gente decompõe da direita para a esquerda. Ou seja, se nós tivermos um número 354.179, a nossa unidade é 9, tá? Tá na classe simples. O 7 representa a nossa dezena, o 1 a centena, e a unidade de milhar seria o 4, dezena de milhar seria o 5, e centena de milhar nós temos aí com o número 3, tá? Então, primeira classe é sempre chamada de classe simples, segunda classe do milhar, depois temos milhões, bilhões, trilhões e assim sucessivamente. Dentro de cada classe, nós decompomos em 3 ordens, que é unidade, dezena e centena. Por exemplo, se eu tiver aqui o número 12.537, presta atenção nesse número que nós vamos usar muito nessa aula. A decomposição dele funciona da seguinte maneira. A unidade é 7, tá? Então, começando aqui de baixo para cima, só para vocês se situarem, nós temos aqui como unidade 7, dezena 3, tá? Tá vendo? Dezena 3, tá? Centena 5, unidade de milhar 2 e dezena de milhar, que é o primeiro dígito que nós lemos, que é 12 mil, então é 10 unidades, 10 mil unidades, ou seja, uma dezena de milhar, ok? Então aí está a decomposição decimal do nosso número. Isso ficaria como? Se o número ele é composto então por uma dezena de milhar, 2 unidades de milhar, 5 centenas, 3 dezenas e 7 unidades, esse número 12.537 ele pode ser decomposto desse modo: 10.000, que é uma dezena de milhar, 2.000, que é 2 unidades de milhar, 500, que é 5 centenas simples, 30, que é 3 dezenas simples, mais 7, que é uma unidade simples. A mesma coisa, vamos pegar um outro número aqui. Nós vamos trabalhar muito com esses dois números. 45.812. Do mesmo modo, nós temos aqui de baixo para cima, só para vocês situarem, temos 2 unidades, tá? Que seria esse 2 aqui em cima. Nós temos uma dezena, que é esse número 1. Nós temos 8 centenas, que é o número 8 aqui. Nós temos 5 unidades de milhar, tá? E 4 dezenas de milhar, que é o primeiro algarismo que aparece aqui na esquerda, ok? Então aí está a nossa decomposição do número 45.812, que também pode ser escrito dessa forma: 40.000 mais 5.000 mais 800 mais 10 mais 2, ou seja, 40.000, porque eu estou falando aqui de 4 dezenas de milhar. Do mesmo modo, 5.000, que é 5 unidades de milhar, 800 representa 8 centenas simples, uma dezena simples, mais 2 unidades, ok? Por que eu estou falando isso? Existe um algoritmo na soma. Você armando ou não, quando você usa o processo no papel, você segue um certo algoritmo, que é exatamente esses 3 passos que eu quero falar para você. O algoritmo é o passo a passo, ok? O primeiro passo é você realizar a decomposição decimal de cada número. Então, quando você arma, embora você não coloque lá 45.000, 40.000, mais 5.000 e etc., mais 800, mais 10, mais 2, você coloca lá, organizado da forma de unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, ok? Depois você vai somar, então suponhamos que for somar para aqueles 12 mil e cacetada, vai colocar unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena, e isso é o modo correto de fazer. Porém, às vezes a gente complica um pouquinho, né? Aquele vai um, né? Na verdade não é vai um, é que você está reorganizando o número. A gente vai ver agora fazendo ele na horizontal e depois eu venho com a estratégia do cálculo mental, tá bom? Ainda não entramos no cálculo mental. O terceiro passo é somar todas
grandezas aí. Então vamos lá. Vamos pegar os dois números que a gente já falou, que é 12.537 mais 45.812. Fiz a decomposição, tá em branco aí. 12.537, 10.000 mais 2.000 mais 500 mais 30 mais 7. 45.812, da mesma forma. 40.000 mais 5.000 mais 800 mais 10 mais 2. Esse é o primeiro passo, realizei a decomposição. Vamos para o segundo passo, ok? No segundo passo, o que nós temos aqui? Nós temos... Perdão. E aí já fiz um torneio por aqui. Então vamos aqui, vou cobrir aqui o nosso passo, só para você poder visualizar melhor, tá? O que nós temos aqui? Dezena de milhar com dezena de milhar, só para você se situar. Somamos aqui dezena de milhar com dezena de milhar. Do mesmo modo, unidade de milhar com unidade de milhar, centena de milhar com centena de milhar, e aí por último, unidade com unidade, dezena com dezena e tal, etc. E aí nós adquirimos um número das seguintes características: com 5 dezenas de milhar, 7 unidades de milhar. Só que daí entra um detalhe: quando eu somei 500 mais 800, eu tive 1.300. E aí eu tenho que em 1.300? Uma unidade de milhar mais 3 centenas simples. Toma cuidado com isso. Aquele vai 1, na verdade, é essa unidade de milhar que está no lugar da centena. Você vai entender aqui já, daqui a pouco, ok? Então fiz aí a soma pelas suas grandezas. Agora, o terceiro passo seria o quê? Somar, então, todas as grandezas. Então, eu teria lá 50.000 mais 7.000, tá? 50.000 mais 7.000 daria 57.000. Como eu tenho 1.300, eu somo 1.000 com 7. Tá vendo o exemplo aqui, ó? Até fazer uma setinha para você visualizar melhor aqui, ó. Tá? Então, eu somei esses dois, o 7 do milhar e o 1 do milhar, que deu 8. Daí, eu tenho 300, que é a centena, mais 40, 340, mais 9, 349, ok? Bom, na verdade, você não precisa de nada disso na prática, ok? O que eu aconselho para você fazer então? A única coisa que se você tiver um papel na mão, eu costumo usar os dedos, cada dedo da mão vai simbolizar uma ordem, tá? Unidade, dezena e centena. Mas você pode também estar rascunhando no papel, fazendo os quadradinhos de acordo com a sua ordem. Então, se eu tenho aqui um número de duas classes, eu vou fazer então 6 quadradinhos. Aqui no nosso, como a gente trabalhava no máximo aí como dezena de milhar, eu fiz aí apenas 5 quadradinhos. Cada quadradinho vai representar o quê? Uma ordem. Então, eu teria para o primeiro quadradinho unidade, para o segundo dezena, para o terceiro centena, unidade de milhar, dezena de milhar, ok? Então, para cada quadradinho, eu tenho uma grandeza diferente. E quando eu for somar, a única coisa que eu vou ter que pensar é quem é unidade, quem é dezena e quem é centena. Por exemplo, vamos começar aqui. Vamos somar, então, unidade com unidade. Então, eu tenho unidade 7 e unidade 2. 7 mais 2, né? Eu tenho o número 9. Fazendo aí a unidade, eu vou para a dezena. 3 mais 1, que vai dar, então, 4. Né? Já cheguei no 4. Cuidado, que é aí que mora o grande perigo quando eu faço o cálculo mental. Quando eu somo 5, que é 5 centena, mais 8 centena, eu passo a ter uma unidade de milhar e 3 centenas. E aí, nesse quadradinho, cada quadradinho vai comportar um único número só. E quando eu coloco aí o número 13, eu tenho que entender que aquele 1 não é da centena, aquele 1 da unidade de milhar. Então, quando eu for somar unidade de milhar com unidade de milhar, eu não posso esquecer de entregar esse 1 para a unidade de milhar, que é a casinha certa dele, o quadradinho certo dele, valor posicional correto. Então, eu tenho 2 do número 12.537, que é 2 unidades de milhar, mais 5, que representaria os 5.000 do 45.812. 2 mais 5 daria, então, 7, com mais 1, que estava no lugar errado, aí eu tenho o número 8. E aí procedo do mesmo modo, somo dezena de milhar com dezena de milhar, 1 mais 4, que deu 5, e acabei a minha soma. Gente, eu estou iniciando agora o meu canal,
tá? Eu sei que vai ter muita coisa para melhorar, então por isso eu vou pedir diversos favores para vocês. O primeiro favor é o seguinte, que você comente lá aquilo que eu posso estar melhorando. É claro, de uma forma educada, né? Que às vezes torna às vezes um pouco desgastante, né? Não precisa falar, nossa, que horrível. Eu sei que tem muitas coisas para melhorar, né? Eu quero que os vídeos sejam mais agradáveis de ser assistido. Segundo favor, não esqueça de dar o seu joinha, curte lá para eu saber que você visualizou o meu canal, tá bom? Se inscreva porque eu vou colocar vários vídeos. Então, desde a matemática básica, matemática do ensino médio, matemática focada em resolução de problema para o Enem, matemática focada para resolução de problema da VUNESP, quem sabe mais para frente um pouquinho de física e química, tá bom? Estou iniciando agora o meu canal, então não deixa de se inscrever, dar aquele joinha para eu saber que você assistiu e comentar aquilo que eu preciso melhorar. E não só que eu preciso melhorar, se ficou alguma dúvida, comente lá também que eu estou disposto a te ajudar.